pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone da Ateliê Jurubeba. Hoje eu tô passando aqui rapidinho essa necessaire, porque ela é básica, mas é linda. Olha, feita no sintético 08, no caso aqui eu usei o Curvin Cedro com monta. Para quem tá começando, porque é uma necessaire muito simples, muito básica, e você vai aprender várias técnicas que talvez você não tenha feito ainda, mas também é dedicada às pessoas que já fazem artesanato há muito tempo, pois tem uma medida certa, exata, uma medida ótima, que vai te facilitar. Sabe quando você tem uma encomenda e fica, não faço ideia qual medida usar? Então eu vou te passar a medida certa, a medida ótima, que é muito aceita aqui no ateliê e vai ser muito boa para você também. Então vamos embora para a aula? Venham comigo! Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para vocês o material, tá bom? O material que a gente vai usar nessa aula. A gente vai usar, olha, esse aqui é o caminho do zíper, ele tem 5 por 32, vai ser 2 vezes. O material que eu estou utilizando aqui é o Curvin Cedro, mas você pode fazer em qualquer sintético 08, qualquer sintético 08 vai dar certo, e dá certo também se você quiser fazer em tecido, tá bom? Então são 32 por 5 cada tira, cada caminho do zíper. E eu estruturei aqui com EVA de 2 milímetros. Eu já fiz sem estruturar, fica excelente também. Mas eu gosto dela mais encorpadinha, mas fica a seu critério estruturar ou não. Aqui hoje nós vamos fazer estruturado para vocês verem que é para costurar tranquilamente. Não tem nenhum risco, tá? Também cortei 2 forros, olha. Aqui eu estou utilizando o nylon Paraquedas, eu conheço ele por esse nome, ele é bem fininho, olha. Se olhar contra a luz, ele tem até uma certa transparência e totalmente impermeável. Então eu gosto de utilizar ele para forrar principalmente necessaire, que pode ser jogado qualquer coisa dentro dela que derrame, né? Como perfumes, cremes. Então eu cortei um pouquinho maior o forro, mas não precisa ser. É porque esse forro é ruim de escrever nele por causa da cor. Então eu só coloquei assim por cima, ó, e cortei ao redor. Então ele ficou um pouco maior, mas não precisa ser. Pode ser só o 32 por 5 também. E a parte do fundo vai ser 38 por 10. 38 por 10. E o forro, perspectivamente, do mesmo tamanho. E eu também coloquei um EVA de 2 milímetros colado com cola de contato aqui atrás, sempre menor. Tá vendo que eu coloquei ele menor? Mais ou menos 1 centímetro menor, que é a minha margem de costura. Então você vai colocar sempre seu EVA menor, não vamos costurar ele para sua bolsa não ficar redonda, tá? Ela não ficar muito armada. A gente também vai utilizar 2 espelhos, esse espelho mede 22 por 15 e eu arredondei as pontas aqui com um cone de linha. Então essa aula não terá molde, porque aqui vocês vão ver que é o cone, ó, deixa eu fazer do lado de cá para vocês verem. Exatamente o cone de linha que eu coloquei para marcar as quinas que eu deixei arredondada. Então 22 por 15, arredondo os 4 lados. E claro que a gente vai fazer a mesma coisa com o outro espelho, tá? Esse espelho tem a mesma medida que esse e eu coloquei o EVA de 2 milímetros no espelho. No espelho eu acho importante colocar, então fica a critério colocar no caminho do zíper, mas nos espelhos fica muito melhor se colocar o EVA de 2 milímetros cortadinho aqui, ó. Esse EVA de 2 milímetros com certeza vai ter aqui 22 por 13, né, cada um. Ou melhor, 20 por 13, porque ele tem 1 centímetro menor em cada borda. Eu também arredondei ele da mesma maneira, tá? E o forro também, para ele, do mesmo tamanho do espelho, não precisa arredondar, a gente depois que costurar, a gente recorta e fica certinho. A gente coloca um enfeite, essa tirinha aqui de 2 centímetros, olha, a gente coloca para enfeitar o espelho. Não é obrigatório, é só um detalhe, mas nesse modelo eu escolhi colocar e eu acho que fica muito bonito. E eu coloco dos 2 lados para não ter frente nem verso, não dá necessaire. Então aqui vai ter 22, pode cortar um pouquinho maior também, 22 por 2, 2 tiras. É montana. Eu escolhi um montana para não ter que fazer acabamento. Então essa tira eu coloco em corte seco, sempre o material de corte seco. Não é obrigatório, se você resolver fazer com 08, é só costurar bem na bordinha, que vai ficar um acabamento muito bonito, tá? E então a minha alça também vai ser no montana. Aí eu cortei essa alça na medida de 16
16 por 3. A minha alça vai ter 16 por 3, também cortei no mesmo montana para combinar. E já que eu tô trabalhando com o vermelho, eu resolvi colocar o zíper também no vermelho. Esse meu zíper tem mais ou menos 35 centímetros, o meu caminho do zíper tem 32, então eu sempre corto o zíper maior, tá bom? Então, 35 centímetros para facilitar depois a colocação do cursor. É número 5 meu zíper, então meu cursor também é número 5. Esse daqui eu já vou trabalhar com um cursor bonito, detalhado, bem masculino, olha. Então eu não vou precisar fazer um cursor personalizado. Dessa vez eu vou trabalhar com um cursor pronto e já bonitinho, tá? Para facilitar. Então, basicamente é esse material. Vou usar esse azul marinho, que é bem da cor do meu material, que eu resolvi trabalhar. Plástico, 11 milímetros, tá? E vamos fechar depois, terminar com um viés de gorgurão. É um viés de nylon tipo gorgurão, tá vendo? E nós vamos acabar fazendo a finalização com o viés. Essa aula aqui é muito legal para quem tá começando agora, porque é uma necessaire muito básica, muito simples. Mas também eu indico para as pessoas que já fazem, já trabalham com artesanato, com bolsas, já tem experiência por causa da medida, já tem uma medida pronta, e isso facilita muito a execução do trabalho, porque já foi uma medida testada, né? Eu sempre faço essa necessaire e eu acho que é sempre bom você já ter uma medida que foi testada por alguém. Então, bora assistir. A gente pode começar pelo caminho do zíper ou pode começar enfeitando a necessaire. Eu acho que eu vou começar enfeitando a necessaire. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar os 4 pontos da minha necessaire. Então, eu vou dobrar ela aqui, ó. Eu encontro quina com quina e vou encontrar o meio aqui em cima. Eu já vou fazer isso porque é mais fácil fazer isso com ela ainda sem o acabamento, para não amassar meu acabamento, sem o forro. Então, eu já encontro essas quininhas aqui. Eu vou fazer a mesma coisa no outro. No outro espelho. No comprimento de 22 centímetros, tá? Não é necessário a outra quina, não. No comprimento de 15 não vai ser necessário. Vamos achar o meio só de cima e de baixo, ó. Fiz um piquezinho bem pequenininho, tá vendo aqui? Então, agora eu tenho que achar 4 centímetros de cima para baixo para eu poder colocar o meu enfeite. Então, aqui eu vou vir com a minha régua, 4 centímetros de cima para baixo. Não precisa ser exatamente essa medida, mas essa aqui eu tô usando e eu acho que vocês vão gostar da mesma altura. E você vai colocar aqui, ó, o seu detalhe. Pode colar antes de costurar. Eu simplesmente vou colocar aqui um clipe segurando ele no lugar. Um clipe de um lado, um clipe do outro lado. E vou fazer a mesma coisa com o outro espelho, que assim eu já coloco dos dois lados. A linha que eu vou utilizar é nylon 60, linha de nylon 60, que é indicada para sintéticos, tá? E eu vou utilizar a linha vermelha, porque a necessaire tem detalhes vermelhos e a linha vai aparecer mais. Não aqui nesse detalhe, mas vai aparecer bastante no caminho do zíper. E eu acho que vai ser um detalhe bem legal para vocês, tá bom? Então, vamos costurar. Aqui agora eu vou colocar um ponto maior, então eu vou deixar o ponto número 4. Arredar o clipe aqui pro lado para eu ter espaço para começar. E eu vou fazer um pequeno retrocesso aqui, ó, de um ponto e meio pezinho de máquina, bem na bordinha, para ficar bem bonito o acabamento. Tiro o clipe de cá. Quando chega aqui na quina, eu não vou precisar retirar essa agulha. Eu posso descer costurando. Viram? Eu só virei, desci costurando, deu 3 pontos com o ponto número 4. E agora eu venho para essa borda.
posso subir para fazer o arremate na lateral, o arremate de finalização. Tá dando pra ver o ponto, olha, ficou bem bonito. É bem simples de costurar, olha. Mesmo com o EVA aqui atrás, é bem macio, bem fácil, não tem dificuldade nenhuma. Agora eu vou cortar esse excesso, porque eu cortei o detalhe um pouquinho maior. Tá vendo? Olha, essa altura fica muito boa. Aqui você pode marcar com o seu clichê, se você quiser. Você pode colocar uma etiqueta aqui. Nessa peça aqui agora eu não separei etiqueta pra ela, mas você pode escolher uma etiqueta, tá? Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou adiantar o vídeo, mas vocês acompanhem aí. Pronto, os dois lados iguais, então a necessaire não terá a parte da frente e a parte de trás. Agora a gente já pode colocar nessa necessaire aqui o fundo, o forro dos nossos espelhos. Então vou pegar aqui meu nylon paraquedas, vou posicionar ele e vou colocar um clipe prendendo os 4 lados para não correr risco de, enquanto eu prendo um lado, o outro lado solte e falte forro em um lado, sobre no outro. Então eu já coloco o clipe posicionando os 4 lados. Gente, esse clipe é o pequeno. Olha, é o clipe pequeno. Eu compro pacotinhos com, acho que com 18 a R$6 no Calunga. E eles são excelentes, excelentes. Muito mais fácil, facilita a vida. E não precisa ficar furando o sintético, né? Então, para eu prender aqui, eu não preciso de ponto pequeno, eu vou com o ponto 4 mesmo, só uma costurinha na bordinha, só para segurar o meu forro e já facilitar o meu serviço. Então, essa necessaire já vai ficar com forro. Se você quiser colocar um compartimento aqui dentro, né? Um bolsinho de zíper dentro dessa necessaire, mas essa necessaire é básica, é uma necessaire padrão básica, muito usado por homens, justamente por ser simples. Agora vamos colocar o forro do outro lado. Já colocado o forro, agora, olha aqui atrás como é que ficou. Agora eu vou cortar esse excesso de forro. Simone, é necessário que seja esse forro nylon paraquedas? Gente, não precisa. Qualquer forro de nylon que seja impermeável tá ótimo para essa necessaire. Não precisa ser uma cor combinando. A parte de dentro pode ser contrastante a de fora, fica bem legal. Geralmente o pessoal prefere necessaire com fundo claro, com a parte de dentro clara, para poder encontrar as coisas mais facilmente. Então, geralmente, eu compro cinza, um cinza mais claro, e uso ele como padrão, tanto em bolsas femininas como em bolsas masculinas. O cinza combina com tudo. Imagine essa necessaire azul com forro cinza claro, ia ficar muito legal. Se essa necessaire fosse rosa, ia ficar muito legal. O cinza eu acho que é uma cor coringa, ela e o bege combinam com tudo. Então tem muito composê de cinza com verde, cinza com rosa, cinza com amarelo, e ele tá super em alta. Então, para uma cor padrão para o seu ateliê, compre um cinza claro que vai ficar muito legal. É uma cor que não mostra sujeira, vai ficar excelente para necessaire. Então aqui eu já cortei o excesso. Os nossos espelhos, falta agora colocar o vivo. Eu vou deixar isso pro final, que a gente já troca o pé, já coloca o vivo e já fecha a necessaire com o mesmo pé calcador. Eu vou separar aqui e agora nós vamos fazer o nosso caminho de zíper.
Pro nosso caminho de zíper, eu vou pegar aqui, ó, o parte da frente do zíper e coloco a frente do sintético, tá? Então vai ser ponta com ponta aqui, ó. Eu coloco bem rente. Olha aqui meu zíper com a frente do sintético e já coloco aqui atrás o meu forro. Então aqui nas costas do zíper entra o forro. Se esse forro tivesse lado, seria o lado da frente do forro, de frente pro zíper. Então aqui seria frente do forro com as costas do zíper, quer dizer. E do outro lado, frente do principal com a frente do zíper. Isso a gente chama de sanduíche. Você pode clipar toda a extensão, se você preferir, se sentir mais seguro. Ou você pode fazer como eu, só prende assim um pedaço. Prende ele lá debaixo do pé calcador, ó. Desci o pé calcador, ficou preso. Aí eu venho acertando. E esse pedaço que eu acertei, eu costuro. Eu diminui o ponto aqui agora para 3,5, porque aqui não pode ficar um ponto frouxo, senão fica feio. Então eu diminui para 3, na verdade. E o meu pé de zíper, na verdade, eu uso o pé calcador comum. É o de costura reta. Ele fica bem rente ao zíper e bem na bordinha do sintético e fica uma margem ótima. Então eu não uso o pé calcador de zíper, eu nem tenho. Vou mostrar pra vocês como ficou, ó. Aqui tá o forro e a parte de trás do zíper. A parte da frente do zíper e a parte principal da necessaire. Agora a gente tem que fazer o acabamento aqui. A gente costura aqui, ó, já virando essa parte aqui pra dentro, ó, e o forro também pra cá. E a gente vai costurar o lado direito com ponto 4 pra ficar um acabamento bem bonito e nada disso agarrar no meu cursor quando eu for abrir ou fechar necessaire. Então aqui agora eu tô tirando tudo do caminho, tá? Então lembre de deixar o forro bem espichado. Um ponto maior, que esse aqui agora é um pesponto. E você, quando chega aqui no final, já pode vir aqui, ó, se já tiver com a estrutura, igual eu já coloquei a estrutura. Se já tiver com a estrutura, você já pode continuar aqui já prendendo o forro em todos os lados do caminho do zíper. Se tiver com estrutura, se não tiver com estrutura, você deixa pra prender isso aqui depois, tá bom? Olha aqui pra vocês verem o ponto, como é que ficou legal, ó. Ficou bem bonito. E agora eu posso cortar esse excesso de forro que tá aqui. Porque eu já prendi os 4 lados do meu caminho do zíper. Lembrando que eu corto maior o meu zíper de propósito, para na hora de colocar o cursor eu sentir uma facilidade aqui. Aqui, como a minha linha é bem contrastante, ela ficou aparecendo aqui no verso, mas ficou tudo assentadinho e ficou bem bonito. Agora a gente coloca o outro lado do mesmo jeito. Vou só mostrar o encaixe aqui pra vocês, mais devagar, que é, ó, agora eu vou vir deste lado aqui do zíper para poder colocar o outro caminho, tá? O outro de 5 por 32. Aí eu coloco ele aqui, ó, rente ao zíper, tá? E atrás, na parte de trás do zíper, eu coloco o forro. E eu vou fazer a mesma costura. Agora eu diminuo de novo o ponto para 3. Simone, eu posso prender tudo primeiro e depois vir fazendo pesponto em todos os lados? Sim, você pode fazer isso. Mas quando um lado já tá sentadinho, igual esse daqui, ó, tá todo no lugar, fica mais fácil colocar o zíper do outro lado. Por isso eu prefiro ficar trocando o número do ponto e fazendo as partes separadas, do que ficar
com forro solto do outro lado, risco de entrar forro aqui de baixo, na hora que eu tô costurando este lado, esquecer de puxar o outro forro, prender o outro forro no lugar errado. Então o lado de lá já tá todo pronto, eu não me preocupo com ele mais, entendeu? Mas você pode sim prender os dois lados do zíper primeiro e depois vir fazendo pesponto. Você não precisa ficar correndo risco de esquecer de trocar o tamanho do ponto, né? E também se você prender aqui com 4 não é grave, só que fica um ponto mais frouxo. O risco de na hora que acaba aqui, ó, você faz assim, você vê o ponto abrindo é grande. Então é melhor a gente não correr esse risco. Colocar ponto 3 para fechar e voltar pro 4 para fazer o pesponto. Simone, essa necessaire dá para fazer na doméstica? Tranquilamente, é muito fácil, principalmente se eu for com nylon fininho igual a esse. Vamos voltar o ponto para 4 para fazer o pesponto. Essa necessaire é muito simples, muito básica e é para quem está começando mesmo. Quem está começando e quer trabalhar com sintético é uma boa pedida, mas dá para fazer no tecido também se você estruturar. E é aconselhável estruturar com EVA, mesmo se for tecido, fica muito bonito. Um tricoline com EVA, fica muito legal, contanto que você não coloque um EVA preto se o tecido for claro, né? O EVA não pode aparecer a sombra dele, tá bom? Quando é no tecido, eu gosto de colocar o EVA cobrindo tudo. Aí eu costuro o EVA, para o tecido ficar todo estruturado. Mas no uso do vivo não é obrigatório, é opcional. Mas se aqui eu estivesse fazendo com tricoline, o meu EVA não estaria menor. Estaria exatamente do tamanho do tricoline, para ficar mais encorpado. Eu gosto muito de peça encorpada, por isso que eu gosto de trabalhar com sintético. Então aqui agora eu vou cortar o excesso também do forro, do caminho do zíper. Aqui agora eu tenho que lembrar que neste momento é a hora de colocar o meu cursor. Então você escolhe o lado que o seu zíper está maior. Então o meu zíper está maior do lado de cá. Eu vou fazer um corte nele para deixar ele bem reto, porque costuma a ficar desfiado e isso atrapalha. Aí eu vou colocar meu cursor. Eu abro ele assim, ó, tá vendo? E vou colocar o cursor nessa posição. Eu vou virar para mim para eu conseguir colocar. Coloco um lado só até a metade, coloco o outro, o mesmo tanto, e empurro com o dedo indicador. Pronto. Nessa necessaire eu vou colocar um cursor só, porque é uma necessaire simples. Eu acho que 2 cursores aqui é muita informação. Aqui agora a gente pode colocar dos dois lados um puxadorzinho. Um puxadorzinho para na hora que você mexer no seu cursor, você ter onde segurar na sua necessaire. Então eu escolhi colocar um puxadorzinho pequenininho aqui, simbólico, com o mesmo montana, que é da alça, que vai ter 5 centímetros, 5 por 1,5, pode ser 2, pode ser 3, você escolhe, tá? Tem que ser um pedacinho que você consiga puxar. Na hora que você for puxar o cursor, você conseguir puxar para um lado e puxar para o outro. Então, eu vou colocar, vou costurar em cada terminal do zíper aqui, ó. Eu coloco ele assim pra dentro, ó. Essa pontinha que tá dobradinha, fica pro lado de dentro, aqui, ó. E eu vou costurar aqui na beiradinha, tá vendo? Ele ficou mais ou menos do tamanho aqui do meu cursor, vai ficar bem discreto. O tamanho do meu zíper. Vai ficar bem discreto. Eu costuro aqui na borda. Não precisa dar muito retrocesso, porque na hora que a gente fechar nesse necessaire, ele vai ser costurado de novo. Só para ele ficar no lugar e não entortar depois. Você pega o outro pedacinho. O meu eu cortei 5 por 1,5. Eu nem tinha falado dele com vocês, que eu tava esquecendo. Mas é bom colocar. Não é obrigatório, mas facilita a vida do cliente. Para ele ter onde segurar quando ele for movimentar o cursor para lá e para cá.
Nessa hora que você prendeu, olha, dos dois lados, você já pode cortar esse excesso de cursor. Lembrando que o cursor, desculpa, já pode cortar o excesso de zíper. Lembrando que o zíper desfia, então toda vez que você cortar ele, você vai ter que queimar. Então aqui eu cortei ele aqui bem rente, ó. Eu vou vir com isqueiro e vou dar uma queimadinha nas duas laterais. Deixa eu aproveitar e queimar um pouquinho dessa linha aqui também. Agora é o momento de colocar o fundo. Então eu vou pegar aqui, ó, frente do meu caminho do zíper. Esse aqui é meu fundo, que já está estruturado, e vou colocar frente com frente aqui. E vou também colocar a parte de trás. Então, eu pego o meu forro e coloco frente com forro. Então, aqui seria frente de forro com frente de forro. Lembrando que meu forro aqui tá maior, mas não é obrigatório. Você pode cortar o forro no tamanho exato combinado, tá? Aqui o ponto tem que estar menor, então volte o ponto para 3. Esse momento você pode rebater a costura aqui ou não. Eu geralmente não rebato quando está estruturado, porque o meu pé calcador costuma machucar o sintético quando está muito estruturado, assim. Ele costura bem, mas ele acaba ferindo o sintético por causa de ser transporte duplo, ela ter aquele pezinho de arraste, né? Então, por enquanto, eu não tenho feito esse acabamento toda vez, não. De vez em quando eu faço. O que seria isso? Seria essa mesma costura aqui, ó, só que aqui na lateral, prendendo o forro junto aqui, ó, tá? Então, fica a seu critério fazer ou não fazer. Aqui agora eu tenho que olhar para que lado que tá fechando o meu cursor. Meu cursor tá fechando para cá. Meu cursor tá apontado para cá, então minha necessaire vai abrir para cá e fechar para cá. Então aqui deste lado eu coloco a minha alça. Então deste lado aqui, onde o cursor fecha, eu coloco a minha alça e eu sempre escolho colocar ela aqui, ó, bem na borda quando acaba o meu zíper. Então eu vou costurar um lado. Lembrando que ela tem, essa alça que eu cortei tem 16 por 3. Se você não estiver montando, você pode fazer dobra de 4 ou pode fazer dobra de 2. E conseguir uma alça da mesma largura que a minha. Prendi de um lado, agora eu venho e puxo ela aqui, ó. Para prender o outro lado. Poderia já ser com forro preso, não tem problema, aqui nesse pedacinho não tem problema do forro estar preso. Não posso prender ainda meu forro todo. Vocês depois vão ver por quê. Então aqui minha alça já tá no lugar dela, ó. Então, quando acabar o zíper, já começa a alça, tá? Tá vendo? 16 centímetros. Se ela for maior que isso, fica exagerado. Então, 16 é um bom tamanho. Agora é a hora de trocar o meu pé calcador para colocar o meu vivo. Antes de fazer a medição, nós vamos fazer a medição desse caminho em volta do espelho. Mas antes disso, eu tenho que colocar o meu vivo para o tamanho ficar exato. Então, aqui agora eu vou trocar o pé calcador e já volto com vocês. Eu tirei meu pé calcador aqui pra mostrar pra vocês que agora eu tô colocando um pedacinho de esparadrapo, ó, desse lado do meu pé calcador, ó, do lado de cá, porque eu acho que ele tem machucado meus vivos. Então, ajuda a machucar menos o vivo.
Só que de vez em quando eu tenho que trocar esse esparadrapo, porque o esparadrapo também começa a descolar e suja o material. Então eu coloco e vou trocando. Então, para colocar meu vivo, já mostrei para vocês que eu vou usar o vivo de 11 milímetros de plástico. Eu vou usar um acabamento para ele, que vai ser da mesma cor do vivo, tá? Aqui é o mesmo material, a gente está usando o curvinho fundo de malha. Cortei mais ou menos uma tira de 3x5, que dá para usar dos dois lados. Tá vendo que eu coloquei 4 centímetros da borda de cima? Então, eu tô considerando que aqui é a parte de cima. Eu decidi que foi a parte de cima. Se você quiser colocar essa tira mais embaixo ou mais no meio, fica a seu critério. Então, se eu decidir que aqui é em cima, eu vou começar a colocar meu vivo aqui por baixo. Então, eu vou olhar aqui onde eu marquei como centro e colocar bem no meio a minha tira. Coloco o meu vivo no meio também. E vou começar a costurar. Aqui o ideal é que eu estivesse colocando o meu vivo com uma linha da cor dele, tá? Eu tô colocando ele com a linha vermelha para vocês verem o processo de costura direitinho. Aí na curva eu vou fazendo assim, eu vou empurrando o vivo para dentro com a mão direita e a peça para dentro com a mão esquerda. E vou posicionando certinho o meu vivo na quininha do meu material. Quando chega na curva, ó, a mão direita empurra o vivo para dentro e a esquerda segura o sintético no lugar, permitindo assim que o meu vivo fique bem na quina. Aí eu vou mais devagar nas curvas, tá vendo? E na reta eu passo um pouquinho mais rápido. Outra curva. Então, você tem a possibilidade de colocar o vivo em peças que tem curva. Se aqui fosse reto, não daria. Aqui agora, para finalizar, a gente coloca a tesoura encostadinha no último, no vivo que já tá preso aqui, ó. A tesoura tá encostadinha nele. Eu venho com o meu vivo, que ainda não foi preso, por cima e recorto. A intenção é que os dois lados fiquem encostadinhos e eu possa recobrir eles com essa tira de retalho e depois eu costuro passando por cima. Aqui eu nem preciso de retrocesso, eu só passei um pouco mais com a costura do que era para passar. Eu não preciso de retrocesso porque eu ainda vou fazer a costura final, né? Que é a hora de prender no caminho. Aqui eu vou cortar esse excesso de sintético, eu vou usar ele para prender o outro lado. Então aqui, ó, tá colocadinho meu vivo, olha as curvas, que bonitinho. E a parte de trás. E vou fazer a mesma coisa no outro espelho. Prontinho o outro espelho também com vivo. Agora eu vou medir a circunferência aqui, passando aqui o meu fole. O que eu considero fole? Caminho do zíper mais fundo, eu considero fole. Então eu vou fazer a medição aqui em qualquer um dos espelhos, porque eles têm que estar com a mesma medida, para ver se tá sobrando, se tá faltando, para ver mais ou menos a medida da próxima costura aqui que eu vou fazer fechando. Porque se tiver sobrando um pouquinho, ainda posso cortar. Se tiver faltando, eu posso fazer uma costura mais na beiradinha, né? Posso mudar o fundo se necessário. Mas geralmente eu faço sempre um pouquinho maior, para ele não faltar.
Lembrando que, não sei se todos vocês sabem, mas o caminho do zíper, o foley todo, tem que estar um pouquinho menor do que o espelho. É melhor do que tá maior, porque maior ele franze, menor ele estica e a gente consegue ter um acabamento bem bonito, bem legal. Então, geralmente ele meio centímetro menor fica muito melhor de costurar, de fechar a peça. A peça fica muito mais bonita, muito mais acomodada. Aqui agora, ó, eu tô vendo onde que tá encontrando, ó, o final do meu zíper com o fundo. Tá vendo que tá sobrando aqui? Eu geralmente já faço um molde sobrando de propósito para nessa hora eu acertar e ficar bem perfeito. Então eu vou pegar uma caneta, vou fazer um risquinho aqui onde tá encontrando. Vou mostrar para vocês. Onde tá encontrando, ó, o final do meu zíper com o fundo. E deu esse tanto aqui. Simone, então não seria melhor fazer esse tanto a menos? Eu não gosto, eu gosto de deixar sobrando para não correr risco. Aqui tá sobrando então 4,75. Eu deixo 2 centímetros aqui, então eu vou retirar 2,75. Então eu vou retirar daqui 2,75. Então eu não precisaria de 38. Se você quiser fazer com 36, você ainda vai ter 75 de margem. Mas se você entrar menos um pouco com a costura do vivo, você corre risco. Então é melhor você deixar os 38 de fundo. Tá vendo essa parte aqui? O meu EVA ficou grande. Agora eu tenho que retirar um pedaço desse EVA aqui para eu não costurar ele aqui na borda. Tá vendo? Então agora eu faço uma margem de 1 centímetro. Eu deixei 2, mas para tirar aqui agora eu faço uma margem de 1. Por quê? Do fundo eu vou perder 1 e do caminho do zíper eu vou perder 1. Foi daí que eu escolhi 2 centímetros, tá? Então quando eu resolvi deixar 2 centímetros aqui, é porque eu sabia que do fundo eu ia perder 1 e do caminho do zíper eu ia perder 1. Então eu faço um risco de 1 centímetro para eu costurar em cima dele e ter exatamente a margem de 1 centímetro aqui. Aqui agora, como o meu forro tá maior, eu já tenho que medir aqui o comprimento do forro para na hora que eu fechar essa necessaire, esse forro do fundo não fique sobrando. Então aqui, ó, o meu forro tá sobrando um tanto, ó. Eu já vou recortar o tanto que tá a mais no meu forro e deixar os dois no comprimento do mesmo tamanho. Na largura ainda não precisa. Mas no comprimento é importante que o meu forro tenha o mesmo tamanho do fundo, tá? Agora eu venho aqui, pego frente do fundo, já tá costurado aqui, ó. E venho aqui e costuro aqui. Frente do fundo com frente do caminho do zíper. Coloco um clipe, pego o meu fundo que já tá do tamanho exato, faço frente do forro com frente do forro, ó. Ele tá sobrando as laterais, mas no comprimento ele tá igual, então eu já posso prender aqui. Agora eu vou costurar em cima daquela linha que eu fiz. É só uma costurinha, eu não preciso trocar o pé calcador só para fazer essa costurinha. Então aqui, ó, o fundo tá solto ainda, tá vendo? Com o forro. Agora eu vou desvirar. Desvirei e vou prender esse fundo aqui no forro, tá? Vamos prender esse fundo no forro. Lembrando que o forro tá maior, então vai sobrar uma beirada de um lado, uma beirada do outro. Aqui pode ser pontos grandes, pode ser 5. É só um pontinho aqui de segurança pra gente poder cortar esse excesso. Esse excesso de forro que fica aqui nas laterais. Agora do outro lado, a mesma coisa.
É só pra estabilizar, tá vendo o forro no meu fundo. Agora eu recorto esse excesso se você tiver cortado maior. Então aqui agora a gente já tem um fole perfeito, completo e do tamanho certo, tá? Aqui agora a gente vira ele do avesso, porque a gente vai colocar ele na nossa nécessaire assim. Você vai achar aqui o meio, eu gosto de achar o meio de cima e o meio de baixo, então você encontra aqui, ó, costura com costura aqui na lateral, pra achar o meio daqui do fundo, ó. Achei aqui o meio do fundo e vou agora achar o meio do caminho do zíper também. Isso é pra uma conferência, tá? Pra ele não ficar torto. E do outro lado você faz a mesma coisa. Você junta costura de um lado com a costura do outro lado. Acha o meio do caminho do zíper. E acha o meio do fundo. Você pode fazer isso riscando, dando um risquinho com caneta ou fazendo um pequeno piquezinho assim, ó, dos lados. Esse piquezinho não interfere porque ele é bem menor do que a nossa margem de costura, então não tem problema. Como a nossa nécessaire não tem etiqueta e os dois lados do espelho são idênticos, não importa qual que você vai colocar onde, tá? Se você tivesse colocado a etiqueta, você tinha que decidir agora se a sua etiqueta ia ficar para qual lado, porque a nécessaire tem um lado certo que fecha o zíper. Então a gente começa a encaixar, lembrando que eu vou colocar assim de cabeça para baixo, que eu vou encaixar o fundo primeiro, vou começar do fundo. Então você acha o piquezinho que você fez no seu espelho e o piquezinho que você fez no fundo e começa a encaixar. Aí você coloca um clipe aqui e vai encaixando no seu vivo o seu fole, ó. Eu encaixo de um lado. É pra ficar apertadinho mesmo, então pode ir dando uma esticadinha. Cheguei aqui em cima, eu não continuo pra cá. Eu preciso voltar lá embaixo e fazer agora pro outro lado. Por que isso, Simone? Isso impede que a sua nécessaire entorte. Senão você acaba colocando o clipe e ela vai entortando pro lado. Então você sempre faça isso. Você começa de um lado e depois volta lá embaixo e começa de novo, tá? Ela ficou apertada, aqui ficou apertado. Olha aqui. Tá vendo? Dando pra ver que o meu espelho tá apertado aqui pra encaixar. Isso é bom, ele tem que ficar apertado pra ficar exato, ficar perfeito. Então, ele parece que não vai encaixar, mas ele dá uma esticadinha. O seu caminho do zíper e o seu fundo dá uma esticadinha necessária para ele encaixar perfeitamente no seu espelho. O problema é quando o seu fole sobra, fica frouxo. Aí é complicado, porque geralmente franze. E quando franze, fica muito feio. Então ele ficou apertadinho, ó. Ficou ótimo assim, apertadinho. E agora a gente pode começar a costurar de onde a gente quiser. Sempre com o espelho pra cima. Por quê, Simone? Tá vendo aqui onde você prendeu o seu vivo? Aqui tem a costura de onde você prendeu o seu vivo. Você vai seguir essa mesma costura pra sua linha, que agora o seu ponto não entrar e nem sair. Que agora o ponto tem que ser pequeno. Deixa eu abaixar aqui para 3. E você vai costurar exatamente em cima da última linha que você prendeu o seu vivo. Se você colocar a costura para dentro, você pode passar em cima do vivo. Se você colocar a costura para fora, vai ficar parecendo a primeira linha que você prendeu aqui. Por isso que é bom a gente colocar o vivo da mesma cor da linha do vivo.
Aqui no caso, talvez apareça um pouquinho, porque a linha é bem contrastante. A gente vai tirando o clipe do caminho à medida que a gente vai passando. Aí aqui no final dá um retrocesso. Ó. Se você quiser, você pode desvirar e conferir, mas tá dando pra ver que tá tudo certinho. O que que eu faço aqui agora? É hora de colocar o outro espelho, certo? Mas eu gosto de colocar o viés desse lado primeiro, que eu acho mais fácil, que ainda não tem o espelho do lado de cá. Aí eu já coloco o meu viés aqui, eu acho muito mais fácil. Então, eu vou pegar aqui o meu viés, eu escolhi o preto porque eu não tenho azul marinho. Eu vou escolher um ponto para começar. Como no acabamento do viés, passa um viés em cima do outro, eu não vou começar aqui embaixo, bem no meio. Porque aqui já tem acabamento de vivo, então tem 2 camadas a mais de sintético. Então, eu vou começar antes, um pouquinho aqui na quina, antes, ó. Onde eu tô começando. Você não vai ver direito esse vivo, né? Porque ele é preto. Mas eu vou começar aqui na esquina, aqui na quina, porque aqui tem pouca costura e não vou correr muito risco de ter muitas camadas. Fica a dica para quem tem a máquina doméstica, tá? O ideal é você fazer esse acabamento do zíper lá na junção onde teve a junção do vivo. Mas seria muito mais camadas, já que eu tenho 2 camadas a mais lá do acabamento do vivo. Então, eu sempre escolho uma parte lá embaixo que tenha menos camadas. Esse viés aqui é muito simples de colocar. É só dobrar ele no meio e passar uma costura. Aqui agora você teria que estar com uma linha da cor do viés. Seria preta. Estou usando a vermelha mesmo, para vocês verem as minhas costuras, tá bom? Simone, por que a linha tem que ser de nylon? Eu já falei isso outras vezes, mas como esse vídeo aqui vai ser mais voltado para os principiantes, eu vou te contar que a linha de nylon, ela dilata e contrai assim como sintético, porque ela também é sintética. Então, no momento de calor, ela vai dilatar junto com o sintético, não corre risco dela arrebentar. No momento, num tempo mais frio, ela vai contrair assim como o sintético e vai manter a mesma estrutura do sintético. Aqui no final, ó, na hora que eu já cheguei perto de onde meu viés começou, eu corto 2 quinas. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Corto 2 pontinhas do meu viés. Dobro ele pra dentro, uma pontinha, uns 2 centímetros, e faço o acabamento dele por cima de onde começou. Aqui, ó. Ficou dobradinho aqui, tá vendo? Agora, este lado já tá colocado, ó, já tá terminado, a costura tá aí vermelhinha pra vocês verem no meu viés preto. Agora eu vou encaixar o outro espelho. E eu vou encaixar o outro espelho da mesma maneira. Coloco o fundo primeiro, que eu gosto de começar a encaixar pelo fundo. E eu vou encontrar aqui o pique com pique, tanto do espelho quanto do meu fundo do fole. E vou começar a clipar aqui do fundo, fazendo da mesma maneira. Vou clipar até chegar no meio de cima e volto pro fundo, tá? Então, vamos lá, sempre dando uma esticadinha no nosso fole. Agora eu volto pro fundo e começo a clipar de novo do fundo pra cima, ó. Não posso dar continuidade pra não entortar. Aqui o espelho vai ficar mais apertado mesmo.
Mas a gente vai dando uma esticadinha no fole pra ele acertar. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo que meu espelho tá dobrado? Parece que não vai caber. Eu consigo fazendo assim, ó. Eu consigo fazer isso tudo aqui, encaixar. Ele ficando assim meio centímetro menor, fica bem melhor. Pronto, encaixou. Agora eu já vou costurar. Agora pra costurar ele, eu vou olhar aqui nas laterais, olha, tá bem retinho, tá vendo? Ficou retinho. Então, ó, minha necessaire não tá torta. Se você, caso tivesse essa costura acabando aqui e descendo aqui, você poderia desfazer o espelho e começar de novo. Mas, ó, ela tá ficando retinha. Agora eu posso abrir esse espelho pra facilitar, pra eu dobrar a necessaire assim, ó. Porque eu tenho que costurar com o espelho pra cima. Então, eu posso, ó, pegar minha necessaire e dobrar ela assim, dar uma amassada nela, tá? Não é duro, é bem macinho, porque o EVA é macinho. Prontinho, ó. Foi colocado os dois espelhos. Agora falta só colocar o viés do lado de cá. Vou colocar aqui rapidinho. Vou tirar aqui pra vocês verem como que eu termino de colocar o meu viés. Aqui, ó. Quando eu chego perto de onde eu comecei a colocar, ó, eu corto um pedaço maior, faço 2 piquezinhos e dobro essa parte do pique pra dentro. Pra poder, na hora que eu passar por cima do outro, não ficar a beiradinha aparecendo. Então ele tá dobrado, eu venho aqui e finalizo. Aí fica uma finalização bem bonitinha. E só um pedacinho dele dobrado, pra não ficar camada grossa. Geralmente a gente faz isso sem tirar da máquina, né? Eu tirei pra mostrar pra vocês, porque tá tudo muito escuro aqui pra vocês verem. Aqui termina com retrocesso. Recorto todas as pontinhas aqui. O ideal da linha do nylon 60 é sempre queimar quando acaba a costura. Então essas... ele pega a memória. Tudo redondinho assim, ó, tá? Pra ficar tudo redondinho. E obrigada por assistirem até aqui. Tchau!